Ei cinéfilo, eu sou Miguel do canal Filmeja 1 e hoje eu trago as melhores recomendações de ação para você. 11 filmes que você precisa assistir urgente em 2026. Agora já vem comigo. Athena, disponível na Netflix. Imagina que seu irmão mais novo morre em um suposto confronto com a polícia. A notícia já seria devastadora por si só, mas aí vem o caos. 3 irmãos com visões completamente diferentes sobre o que aconteceu e sobre o que fazer agora. Um quer justiça pelo caminho certo, outro quer guerra, e o terceiro está no meio tentando segurar tudo. E enquanto a família se destroça por dentro, o bairro deles, chamado Athena, explode lá fora. Vira literalmente um campo de batalha. Barricadas, fogo, confronto com a polícia, rebelião total. O que impressiona nesse filme é a forma como ele foi filmado. Tem sequências gravadas em plano contínuo, sem corte, que te jogam dentro da confusão de um jeito que você sente na pele. Parece que você está lá, no meio da rua, com fumaça, grito e tiro em volta. É um filme que mistura drama familiar pesado com cenas de ação de um nível técnico absurdo. Não é só pancadaria, tem coração, tem dor, tem consequência. Se você ainda não assistiu Athena, você está deixando um dos melhores filmes de ação dos últimos anos passar em branco. Corre lá na Netflix agora. Na Terra de Santos e Pecadores, disponível no Prime Video. Imagina um cara que passou a vida toda matando por dinheiro. Um assassino de aluguel frio, eficiente, sem arrependimento. Só que em algum momento esse cara decide que chega, que ele não quer mais essa vida. Ele vai parar em uma aldeia pequenininha no interior da Irlanda, um lugar onde todo mundo se conhece, onde a vida é calma, onde parece que o mundo lá fora não existe. E por um tempo funciona. Ele começa a criar raízes, a respeitar aquele lugar, a querer pertencer ali. Só que o passado não deixa ninguém em paz por muito tempo. Um trio de terroristas aparece na aldeia em busca de vingança, e de repente, esse homem que queria apenas paz vai ter que decidir quem ele realmente é. Vai continuar fingindo que é outra pessoa ou vai mostrar do que é capaz de verdade? O filme tem uma atmosfera incrível, aquela pegada de faroeste moderno em cenário irlandês, com muita tensão construída aos poucos antes de explodir. A atuação é ótima e o ritmo te segura do começo ao fim. Muito bom. Recomendo demais lá no Prime Video. The Nowhere Man, disponível no Prime Video. Tem um tipo de personagem que aparece vez ou outra nos filmes de ação que a gente adora. Aquele cara que claramente tem um passado pesado, que sabe fazer coisas que a maioria das pessoas nem imagina, mas que escolheu desaparecer. Viver quieto, longe de tudo, longe de todos, sem deixar rastro. É exatamente esse cara o protagonista desse filme. Um ex-mercenário que está vivendo nas sombras faz tempo. Só que ele é encontrado e convocado para uma missão que ele não pode recusar. Proteger uma testemunha que está na mira de uma organização criminosa internacional extremamente perigosa e bem estruturada. Gente que não deixa rastro, que elimina obstáculos sem hesitar. E esse cara vai ter que colocar em prática tudo o que aprendeu na vida para manter essa testemunha viva. Desde a primeira cena, você já entende que esse personagem é diferente, que ele tem um nível de preparo que vai além do comum. Vale muito a pena conferir no Prime Video. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma indicação. É de graça e me ajuda demais. Cela 211, disponível na Netflix. Pensa numa situação das piores que um cara pode viver. Você é um guarda prisional novato, animado com um novo emprego, resolve chegar cedo para causar uma boa impressão no primeiro dia de trabalho. Só que quando você chega, uma rebelião violenta explode dentro da prisão. Não dá tempo de sair, não dá tempo de se esconder direito. Você fica preso lá dentro, junto com centenas de detentos que acabaram de tomar o controle do lugar. A única forma de sobreviver é se passar por um deles. Ele arranca a identificação, entra na cela e começa a fingir que é um preso. E aí começa o jogo mais perigoso da vida dele, porque ele precisa convencer o líder dos amotinados de que é de confiança,
enquanto tenta ao mesmo tempo não ser reconhecido pelos guardas lá fora. A tensão nesse filme é constante, sem respiro. Você fica com o coração na boca a cena toda, esperando o momento em que ele vai ser descoberto. É daqueles filmes que você começa e não consegue parar. Tá na Netflix? Vai assistir. Sicário. Dia do Soldado, disponível na Netflix. Se você assistiu o primeiro Sicário e ficou impressionado com aquele mundo sombrio e sem regras dos agentes federais trabalhando nas sombras contra os cartéis mexicanos, saiba que essa sequência vai um degrau além. O agente Matt Graver chama de volta o Alejandro, aquele personagem misterioso e extremamente perigoso do primeiro filme, para uma nova missão ainda mais suja. Dessa vez, o plano é semear guerra entre os cartéis, e para isso eles sequestram a filha de um dos maiores barões do tráfico para fazer parecer que foi obra de um cartel rival. Só que, como tudo nesse universo, o plano sai completamente do controle. E quando sai do controle aqui, as consequências são brutais. Não tem mocinho bonito, não tem final confortável. É um filme que mostra o lado mais frio e calculista de operações que acontecem longe dos olhos do público. Atuações incríveis, fotografia pesada e uma tensão que não abandona você em nenhum momento. Muito recomendado lá na Netflix. 96 minutos, disponível na Netflix. Imagina que você é um especialista em desativação de bombas, um cara que passou anos da vida treinando para situações extremas. Só que você saiu dessa vida, tentou recomeçar, tentou esquecer tudo aquilo. Até que um dia você descobre que um trem de alta velocidade, lotado de passageiros, foi transformado em uma armadilha gigante, uma bomba, um sistema ativado e o relógio correndo. Você tem exatamente 96 minutos para descobrir como desativar tudo isso antes que o trem e todo mundo dentro dele virem destroço. E não é só a bomba o problema. Tem alguém por trás disso tudo, com o objetivo que vai muito além do trem. O ritmo desse filme é frenético do começo ao fim. É daquele tipo de produção que não te dá nem tempo de pegar o celular, porque quando você olha, já aconteceu mais coisa. Lançamento de 2026, já disponível na Netflix. Sem desculpa para não ver. King, uma história de vingança, disponível na Netflix. Um homem misterioso aparece em Los Angeles. Ele não faz alarde, não chama a atenção, entra na cidade quieto. Mas ele tem um objetivo muito claro: encontrar a irmã desaparecida. Conforme ele vai investigando, vai descobrindo o que aconteceu com ela, e o que ele descobre é pesado demais para ignorar. Aí ele toma uma decisão. Não vai à polícia, não vai à justiça, não vai esperar que o sistema funcione. Ele vai resolver do jeito dele. E quando esse cara decide agir, você entende rapidinho porque o título do filme é King. É um filme de vingança raiz, sem frescura, sem enrolação. Cada cena serve para alguma coisa, cada confronto tem peso. É aquele tipo de produção que você coloca para assistir, achando que vai só ver uma ação qualquer, e termina impressionado com a consistência do filme do começo ao fim. Muito bom. Está na Netflix, vale muito a pena conferir. Diablo, Caçada Mortal, disponível no Prime Video. Acabou de sair da prisão. Já era para ser um recomeço, uma chance de respirar e seguir em frente. Mas esse cara toma uma decisão que coloca tudo a perder de novo. Ele sequestra a filha de um dos gangsters mais poderosos da região. E a partir daí, a situação desanda de vez. Agora ele está sendo caçado em duas frentes ao mesmo tempo. Do lado dos criminosos, que querem a menina de volta e querem ele morto. Do lado da polícia, que também está no seu encalço. E no meio de toda essa caçada, tem uma promessa do passado que ele fez para alguém importante, e ele não vai descansar enquanto não cumprir. O filme tem aquele ritmo de perseguição constante, onde cada vez que parece que ele vai conseguir respirar, o cerco aperta de novo. Ação direta, sem enrolação. Para quem gosta de um filme que vai logo ao ponto e não fica inventando moda. Disponível no Prime Video, vale conferir. Irmãos de Orfanato, disponível na Netflix. Dois amigos que cresceram juntos em um orfanato, que viveram as mesmas dificuldades, que se tornaram praticamente irmãos por tudo que passaram juntos.
Depois de adultos, cada um seguiu o seu caminho, mas o vínculo entre eles nunca desapareceu de verdade. Aí acontece um acidente envolvendo alguém ligado ao orfanato onde eles cresceram, e os dois resolvem voltar para aquela região. O que parecia ser uma visita para fechar um capítulo do passado vira rapidamente um pesadelo. Porque tem segredo naquele lugar. Tem gente que não quer que certas coisas venham à tona, e os dois vão descobrir isso do jeito mais perigoso possível. Perseguição, confronto, traição, tudo junto. O filme tem uma construção interessante porque mistura a história de amizade e passado dos dois com a ação que vai escalando ao longo da narrativa. Lançamento de 2026, fresquinho na Netflix. Coloca na lista. Desejo de Matar, disponível no Prime Video. Dr. Paul Kersey é um cirurgião conceituado em Chicago. Um cara que passou a vida toda salvando vidas dentro de um hospital, que acredita no sistema, que confia que as coisas funcionam como deveriam. Até o dia em que a esposa e a filha dele são atacadas em casa por criminosos. A esposa não sobrevive. A filha fica em estado grave. E o que a polícia faz? Investiga, promete, diz que vai resolver. Só que as semanas passam, os meses passam e nada acontece. O sistema que ele sempre respeitou falha completamente na hora que ele mais precisava. E aí, algo muda dentro desse homem. Ele começa a sair à noite, começa a fazer justiça com as próprias mãos. Torna-se um vigilante anônimo pelas ruas de Chicago. E quanto mais ele age, mais ele percebe que talvez não consiga mais parar. O filme é intenso, direto, com aquela pegada crua de vingança que não tenta dourar. Está no Prime Video, recomendo muito. Missão Refúgio, disponível na Netflix e no Prime Video. Uma missão de extração em zona de guerra, um grupo de operações especiais enviado para tirar civis de um lugar extremamente perigoso, onde cada passo pode ser o último. Parece uma missão como várias outras que esse tipo de equipe já fez. Difícil, arriscada, mas com um objetivo claro. Só que quando eles chegam lá, começam a perceber que as coisas não batem, que algumas informações que receberam não fazem sentido, que alguém, em algum lugar lá acima na cadeia de comando, não quer que essa missão termine do jeito certo. A maior ameaça não vem dos inimigos lá fora, vem de dentro do próprio governo que enviou eles até lá. Traição, conspiração e uma equipe que precisa decidir em quem ainda pode confiar, enquanto tenta sobreviver e cumprir o que foi enviada para fazer. É um filme que mistura a ação intensa com aquela tensão de não saber em quem acreditar. Fecha muito bem essa lista. Vai assistir. Já comenta aqui embaixo qual desses você vai assistir primeiro. Bora dividir indicação aí. Estamos juntos. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, galera!